sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu recebi em fevereiro e as minhas leituras de fevereiro. Mais uma vez foi um mês super fraco, eu não recebi praticamente nada, apenas 2 míseros livrinhos, só que em compensação são ótimos livros. O primeiro que eu recebi foi da editora seguinte, da Paralela. O Perfume da Folha de Chá. Eu amei essa capa, amei o título desse livro. É um romance de época, se passa em 1925. Vai contar a história de uma jovem escocesa que se casa com um fazendeiro de chá. Ele tem umas fazendas que plantam chá e ela vai acabar se mudando para o Ceilão para viver com o marido dela. E quando ela chega nesse lugar, ela é mal recebida, com bastante hostilidade pelos funcionários da fazenda e tem muitos segredos no ar. Ela percebe que tem alguma coisa estranha e ela não entende o que está acontecendo. E então ela engravida e se sente assim muito feliz. Só que quando ela dá à luz, algo terrível vai acontecer e eu quero muito saber o que é. Eu fiquei bem empolgada com esse livro, então eu quero muito lê-lo assim em breve e espero que seja uma das próximas leituras mesmo. E assim que eu ler, eu volto aqui contar pra vocês o que eu achei dele. Outro livro que eu recebi foi Nossos Dias Infinitos, da autora Claire Fuller, da editora Morro Branco. Esse é o primeiro livro que eu recebo de parceria com a editora Morro Branco. Eu já li esse livro, eu já me apaixonei por ele, já fiz resenha, já tá aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. E eu só posso dizer que é apaixonante essa história, que entrou pra minha lista de favoritos do ano. Então esses foram os 2 livros que eu recebi. Agora eu vou contar pra vocês sobre os livros que eu li em fevereiro. Foram 4 livros apenas, foi super fraco assim no geral. Entre recebidos e leituras foi um mês assim bem decepcionante, na verdade. Mas eu vou compartilhar com vocês essas leituras agora. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi o e-book O Acolhedor de Almas, do autor Maciel Brognoli. É um autor nacional, ele é de Tubarão, em Santa Catarina. Ele vai contar a história do Alberto Bocaiúva Tibiriçá. Ao morrer, o Alberto foi nomeado um anjo acolhedor de almas, uma espécie de anjo que ele estava sempre presente no momento da morte das pessoas para recolher as suas almas. Se fossem almas boas, era uma alma muito leve, muito tranquila, e se fossem pessoas más, era uma alma pesada, carregada. Então a função dele, depois de que ele se tornou anjo, era fazer esse recolhimento, o recolhimento dessas almas. Então ele vai contar para nós, o livro narrado em primeira pessoa, ele vai contar todos os sentimentos, tudo que ele sentia ao recolher essas almas, a angústia que ele passava quando eram pessoas boas, que deixavam seus entes queridos sofrendo com a sua falta. E é uma história assim muito bonita, me cativou bastante. E tem também um mistério, tem um segredo desse anjo que ele vai contar para nós em vida, uma coisa assim, uma atrocidade que ele cometeu, que ele não se conforma hoje em dia, depois de muitos anos, agora que ele já é um anjo, ele está arrependido, ele quer tentar mudar esse passado dele, mudar o que ele fez. Então a gente vai ver se será possível essa mudança, se ele terá uma segunda chance na vida. É uma história muito bonita, de recomeços, de novas chances, de segundas chances na vida. Eu super recomendo. Eu já gravei vídeo sobre esse e-book, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem e aqui por cima também. Nossos Dias Infinitos, eu acabei de mostrar para vocês, é uma história que me cativou muito, muito mesmo. Ele vai contar a história da Peg. A Peg é uma menina de 9 anos, ela vive com os pais em Londres, se eu não me engano, e a mãe dela é uma pianista muito famosa e o pai é um cara assim totalmente alienado. Ele faz parte de um movimento que se chama sobrevivencialismo, e as pessoas que fazem parte desse movimento estão sempre preparadas para uma catástrofe, para o fim do mundo, qualquer coisa diferente que aconteça no mundo, eles estão sempre preparados, com bastante comida estocada, muita água, equipamentos de sobrevivência e tal. Então o pai dela começa a ficar cada vez mais bitolado nessa ideia, querendo se preparar para o fim do mundo, que ele imagina que seja próximo. Então ele acaba raptando a filha dele. Ele pega a menina e leva para uma floresta bem remota, bem escondida, assim, muito de difícil acesso, na França. Chegando lá, eles vão se deparar com uma cabana. Ele já sabia da existência desse lugar e ele acaba contando para a menina que o mundo acabou, que tudo que eles conheciam não existe mais, a mãe, a cidade, os carros, a escola, nada mais existe, e que os dois são os únicos sobreviventes da face da Terra. Então eles vão começar a viver nessa cabana, vivendo do sobrevivencialismo, comendo o que eles cultivam, comendo raízes, caçando animais para comer e bebendo água do riacho. Então a gente vai acompanhando a trajetória da Peg, ela vai crescendo, ela vai passar, não sei se 12 ou 13 anos dentro desse confinamento, só que ela é feliz, entre aspas, até certo ponto. Quando ela começa a ficar mais adolescente, ela já entra na fase da adolescência, as angústias delas vão sendo diferentes. E é nessa fase da história que o livro é muito angustiante.
Eu citei na resenha que a metade, praticamente a metade do livro me deixou um pouco cansada, irritada, porque era muito descritiva. Mas a partir da segunda metade, a história toma um rumo, assim, tão espetacular que eu li em algumas horas, assim. Para vocês saberem maiores detalhes do que eu achei, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Eu só posso dizer que é, assim, incrível, maravilhosa e entrou para minha lista de favoritos do ano. Mais um livro que eu li em e-book, eu vou deixar a capa aqui em cima para vocês, é o livro Jantar Secreto, do Rafael Montes. Eu estava muito ansiosa para ler esse livro e de repente vocês começaram a me perguntar se eu já tinha lido, o que eu tinha achado. Foi aumentando a minha curiosidade ainda mais por causa dessa história, já que eu adoro os livros do Rafael Montes. Eu li Dias Perfeitos e O Vilarejo e sou apaixonada pela escrita dele, então eu não podia deixar de ler. Simplesmente fantástico também essa história, é demais. O Jantar Secreto vai contar a história de 4 amigos que saem do interior do Paraná, uma cidadezinha bem pequenininha que se chama Pingo d'Água, e vão tentar uma vida nova no Rio de Janeiro. Cada um vai estudar, vai fazer sua faculdade e alguns anos depois, é onde a história tem início, a gente vai saber o que acontece nesse Jantar Secreto. A história é narrada pelo Dante. Ele se formou em administração de empresas, só que infelizmente ele não obteve o sucesso que ele imaginou que ele fosse ter. Ele nunca conseguiu um emprego decente, ele trabalha em uma livraria no shopping. Então ele tem assim muita ambição, só que não tem sorte na vida, assim como seus outros amigos. Eles dividem apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, um apartamento caro, um apartamento muito legal. Então quando vem a notícia de que o aluguel desse apartamento tá atrasado já faz 6 meses, eles ficam assim apavorados, ficam estarrecidos com essa notícia. Sempre eles dividiam o aluguel e quem ficava encarregado de fazer esse pagamento era o Leitão, um dos amigos dele. É o único que não conseguiu nem se formar, só que ele é assim muito bom em computador, ele é um hacker assim excepcional. Então o Leitão conta, explica por que ele não fez esses pagamentos e eles ficam assim mais desesperados ainda. Até que no meio de uma conversa surge a ideia de eles criarem um jantar secreto ali na casa deles. É uma modalidade que já existe fora do Brasil, onde as pessoas fazem um jantar e vendem os ingressos para as pessoas e elas chegam meio que às cegas assim no local e sem saber o que vão comer. Só que uma das ideias mais mirabolantes de um desses amigos é colocar carne humana no cardápio. Então ele cadastra em um site, jantarsecreto.com, esse cardápio. E os amigos ficam apavorados, porque como assim? Vai servir carne humana, cadáver? E pedem para ele tirar rapidamente do ar essa postagem, porque pode dar rolo pro lado deles. Só que assim que o Leitão chega no site para pagar a postagem, ele vê que tem muitas pessoas já interessadas. Eles cobravam R$3.000 por jantar e já tinha mais de 10 pessoas interessadas, que seria 10 pessoas a cota. Então eles ficam assim apavorados e indecisos, será que eles fazem isso? Mas como que eles vão fazer isso? Como que eles vão servir carne humana em um jantar? Como que eles vão conseguir essa carne, esse cadáver? Eles vão ter que matar alguém? O que eles vão fazer? A história é simplesmente fantástica. Ela é brutal, é visceral, é uma história assim muito forte, muito pesada. Por trás de toda essa brutalidade, esse sangue que tem muito na história, tem também um dilema moral que eu achei muito interessante da parte do Rafael Montes. E o último livro que eu li no mês de fevereiro foi O Príncipe da Névoa. Esse foi o livro escolhido por vocês para eu ler no mês de fevereiro, do autor Carlos Ruiz Zafón. Esse livro é um infanto-juvenil, bem juvenil mesmo. Ele vai contar a história do Max, um menino que se muda com a família dele para um vilarejo no litoral. Então ele chega nessa cidadezinha, uma pequena cidadezinha, e se sente totalmente perdido, um peixe fora d'água. E o pai dele acabou tomando a decisão de ir para esse lugar para fugir da guerra. Estava no final da guerra, mas ainda tinha resquícios da tortura, da brutalidade que era a Segunda Guerra Mundial. Então ele se muda com a família para esse lugar para ter um pouco de paz. O primeiro amigo que o Max faz nesse vilarejo é o Roland. O Roland é um menino de 16 anos, o Max tem uns 13 mais ou menos, e ele conhece tudo, ele nasceu na ilha, ele conhece tudo ali naquele lugar, então ele vai ser meio que uma espécie de guia do Max. E assim que ele conhece a irmã do Max, a Alicia, rola um clima entre os dois, que ela também é uma adolescente, então os três vão se tornar amigos inseparáveis. E o Max vai começar conforme ele vai andando por essa ilha, ele começa a ver coisas estranhas, tem uns pressentimentos estranhos. Ele vê que nos fundos da casa dele tem uma espécie de um jardim de estátuas, umas estátuas muito sinistras, bem assustadoras, uma espécie de uma trupe de circo. Então ele vai ficar sabendo de uma lenda que corre desde muito tempo atrás ali nesse vilarejo, de um homem, o Caim, que ele era uma espécie de um feiticeiro, um bruxo que viveu há muitos anos atrás, e ele realizava o desejo das pessoas.
E dentro dessa lenda, alguma coisa vai voltar no presente, vai acontecer assim umas reviravoltas. É uma historinha assim bem bonitinha, bem fofinha, só que assim, eu não recomendo para adulto que tem preguiça desse tipo de história. É uma história que adolescente vai gostar bastante. Eu expliquei mais detalhado na resenha também. Eu gostei da história, só que ela não me prendeu muito. Eu, do autor Carlos Ruiz Zafón, já tinha lido Marina e me prendeu muito mais. Eu gostei muito mais de Marina, mas não é uma história ruim. Eu não lembro se eu dei 3 ou 4 estrelas pra ele no Scooby, mas de qualquer forma é uma história gostosa. Recomendo bem pra adolescente mesmo. Se você gostou, dá um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!